Vamos agora começar a falar um pouquinho sobre os efeitos dessa estratégia com relação à mudança de composição corporal. E aí eu trago esse artigo aqui que foi publicado pelo JAMA em 2017. Eles pegaram 100 homens que eram saudáveis, porém eram sedentários, tá? Todos tinham algum grau de sobrepeso ou obesidade. Foi um ensaio clínico randomizado com o grupo controle. E aí ele tinha o seguinte estudo. Eram 6 meses que eles tinham como uma fase de emagrecimento e após essa fase de emagrecimento eles tinham uma fase de manutenção do peso, certo? E aí esses 100 homens foram divididos em 3 grupos. Um grupo era o grupo controle, que devia seguir a sua alimentação normalmente e seus hábitos de vida. Outro grupo fazia aquela estratégia de jejum intermitente modificado, que seria um jejum de 24 horas, que seria uma pequena refeição durante o dia, né, de 400 a 600 calorias, e na outra seria um dia ad libitum, né, um dia com alimentação à vontade. Porém, ele tinha um déficit calórico aqui de 25%. Tá? Eles calculam a necessidade energética da semana, tira 25% e distribui isso ao longo dos dias da semana. Eu vou mostrar para vocês como que seria isso aqui na prática, tá certo? E aí compararam, né, o terceiro grupo, era um grupo que fazia uma restrição calórica convencional, com a mesma restrição calórica, ó, de 25%, só que não tinha esse negócio de período de jejum e janela limitada. Seguia na dieta normalmente, só que agora com restrição calórica, tá? E eles queriam ver o que? Os efeitos do jejum, tanto na fase de emagrecimento, quanto na fase pós-emagrecimento, né, de manutenção de peso. E aí eles seguiam essa seguinte distribuição de macronutrientes. Eram 30% de lipídios, 15% de proteína e 55% de carboidrato, totalizando algo em torno de 3 refeições por dia. E aí, pessoal, isso aqui foi um dado muito interessante que esse estudo trouxe. Ó, aqui na esquerda nós temos os dias de jejum, aqui à direita nós temos os dias alimentados. Nesse estudo, e ele não é o primeiro que vai perceber isso, tranquilo, eles perceberam o seguinte: em azul nós temos o consumo calórico planejado, que é o que deveria ser seguido, e em amarelo nós temos o que realmente foi seguido pelos participantes. Então, vocês podem perceber que nos dias que era para eles jejuarem, ou seja, comer menos, aquela pequena refeição ali no almoço, eles acabaram comendo mais do que o prescrito, ó, porque o amarelo está acima, né, um nível acima do azul e pegando no nível estatístico, tá? Isso aqui durante a fase de emagrecimento. Já na fase, nos dias que eles deveriam se alimentar um pouco mais, né, eles comiam era menos. O consumo prescrito estava bem mais alto do que o que foi realmente feito. Então, grande parte dos estudos, acho que eu ainda vou mostrar mais uns 2 que perceberam isso, mostram que durante esse jejum de dias alternados, os pacientes comem mais nos dias de jejum e quando é para eles comer mais, eles acabam consumindo um pouco menos de calorias. Beleza? Pois vamos aqui para frente. E aí, pessoal, quando a gente vai avaliar agora o resultado com relação ao peso, tanto a restrição calórica convencional quanto a estratégia que utilizou o jejum teve uma redução similar do peso, né? Uma redução de 5,5%, ó. Percebam uma redução bem similar e também não houve diferenças com relação às taxas de reganho de peso. E aí eles trazem mais outros diversos resultados que não teve alteração com relação à composição corporal, parâmetros cardiometabólicos, pressão, proteína C reativa, resistência à insulina, glicemia em jejum e homocisteína. E aí eles trazem também uma consideração muito importante, que a taxa de abandono do estudo foi maior no grupo que realizou o jejum, em relação ao grupo com restrição calórica convencional ou grupo controle, sugerindo que uma maior dificuldade em aderir à dieta nos grupos que foram designados para fazer o jejum. Então percebam, o jejum não foi superior com relação à restrição calórica convencional com relação ao emagrecimento, nem com relação à manutenção daquele peso que já foi previamente perdido. Ele não foi superior com relação à adesão, na verdade ele foi inferior, foi mais difícil aderir a essa estratégia de jejum intermitente. E naqueles que conseguiram aderir, no dia de jejum eles comiam mais e no dia que é para comer mais eles comiam menos. Tranquilo? E aí, pessoal, vamos falar agora sobre esse outro estudo que também buscou avaliar os efeitos do jejum intermitente, né, com relação à restrição calórica contínua.
Foi uma revisão que pegou 11 estudos randomizados e controlados com adultos que tinham algum grau de sobrepeso ou obesidade. E para esse estudo ser selecionado, ele deveria ter uma duração acima de 2 meses, tá? E aí eles compararam o quê? O jejum intermitente com a restrição calórica acima de 60% nos dias de jejum. Ou seja, naquela pequena refeição que eles podem fazer, ela deveria ter, no máximo, estourando 40% de calorias, tá? E aí nos dias alimentados era à vontade, ad libitum. Compararam com a restrição calórica convencional de 25%, que ao total, né, durante a semana, vai dar a mesma restrição calórica, que eu preciso assegurar isso para poder comparar duas estratégias nutricionais diferentes. E eles trouxeram os seguintes resultados. Ó, mais de 80% dos estudos mostraram, desculpa que eu errei, tá? Mas mostraram que não há diferenças significativas na perda de gordura quando eu comparo as duas intervenções. Ou seja, o jejum não foi nem superior nem inferior a uma restrição calórica convencional quando ambas possuem o mesmo grau de restrição, tá? 5 desses 11 estudos incluíram uma fase de manutenção de peso que durou de 1 a 6 meses e eles também viram que não houve diferença significativa nas taxas de recuperação desse peso. E aí eles finalizam trazendo o seguinte: o jejum intermitente oferece pouca ou nenhuma vantagem sobre a restrição calórica convencional para a melhora de composição corporal ou parâmetros cardiometabólicos, ou seja, o jejum não é nem superior nem inferior, mas é uma estratégia alternativa para quem se encaixa melhor em seguir eu vou dizer, esse jeito de se alimentar, tá? Para quem prefere passar algum tempo sem comer, mas quando for para comer, poder comer bem, né? Fazer refeições mais volumosas do que fazer pequenos lanchinhos ali com pequena quantidade. Tem gente que não gosta, tem gente que prefere ficar sem comer para quando poder comer uma quantidade mais expressiva de comida. E aí, pessoal, esses autores trazem um fato que é muito interessante, né? Eles viram que como a perda de peso foi semelhante tanto no grupo que fazia a restrição calórica convencional quanto no grupo que fazia o jejum, como a perda de peso foi semelhante na maioria dos estudos, parece que é essa magnitude de perda de peso que é o fator mais importante que impulsiona as alterações bioquímicas. Ou seja, se você for ver, o jejum intermitente foi superior porque melhorou o colesterol, melhorou a glicemia, geralmente o que leva a essas maiores mudanças são a diferença da perda de peso entre as dietas, mostrando que o quê? Né? Mostrando até um fator muito parecido com o low carb, né? Que a gente conversou sobre o modo da dieta low carb, que é a perda de peso em si que leva às mudanças favoráveis no metabolismo, né? Nos exames bioquímicos do paciente. E aí eu trago para vocês aqui, mais outra revisão que fala sobre esse assunto. No caso, foi uma revisão com 15 ensaios clínicos controlados, né? Como eram diversos estudos, a população também era bem diversa. E eles queriam comparar novamente o jejum intermitente com a restrição calórica convencional. E eles viram o seguinte: apenas 2 de 15 estudos relataram um maior aumento na sensibilidade à insulina para quem fazia jejum intermitente, né? Apenas 2 de 15 estudos mostraram que o jejum era superior com relação à sensibilidade à insulina. Mas lembrem daquele período, né? Não fazer a coleta de exame de sangue com jejum aí acima de 12 horas. E eles também falam que 3 de 15 estudos relatam melhores resultados nos riscos de doenças cardiovasculares, pressão triglicerídea e LDL com quem realiza jejum intermitente. Ou seja, pessoal, novamente mostrando que é a grande minoria dos estudos que mostram que o jejum é superior. E geralmente esses estudos que mostram que o jejum é superior a uma restrição calórica convencional são estudos que o grupo que fez jejum acabou perdendo um pouco mais de peso do que o grupo controle, tá? E aí, galera, caso vocês ainda não estejam convencidos pelo volume de informação que eu trouxe para vocês, eu trago agora uma revisão sistemática, né? Que é uma revisão que ela é bem mais completa sobre o assunto. Ela foi publicada aqui em fevereiro de 2020 por essa revista canadense. E aí eles pegaram e avaliaram 27 artigos focados na perda de peso. E a maioria desses artigos eram ensaios clínicos randomizados. A maioria com duração aí acima de 3 meses em pessoas com sobrepeso e obesidade. E a maioria dos protocolos de jejum seguia aquele jejum modificado, né? Com
com uma pequena refeição ali nos dias de jejum e o dia alimentado à vontade. E compararam com o quê? Com a dieta com restrição calórica convencional. E a maioria dos estudos, galera, tinham essa seguinte distribuição com relação aos macronutrientes. Era 25% de proteína, 20% de lipídio e 55% de carboidrato. E aí eles trouxeram o seguinte resultado. Quando eu comparo, né, o jejum à restrição calórica convencional, o jejum causa uma perda de peso equivalente, de 4,6% até 13%. E tanto a adesão quanto a sensação de fome também foi semelhante entre as dietas. Ou seja, o jejum não é superior nem inferior quando a gente está falando de emagrecimento com relação à adesão. Alguns estudos mostram que é pior com o jejum, outros não mostram diferença. E com relação à fome, isso aqui é muito controverso, tá? Tem estudos mostrando que o jejum diminui a fome, tem estudos mostrando que o jejum aumenta a fome, mas no geral isso vai depender muito da resposta do teu paciente ao jejum. Então não há como a gente dizer que o jejum vai fazer o paciente ficar mais saciado ou fazer ele ter mais fome. Isso aqui é muito individual, tá certo? E aí, galera, eu trago esse estudo para vocês, ele foi muito interessante. Eles pegaram dois grupos que realizavam o jejum intermitente, só que um grupo fazia o jejum high carb, né, rico em carboidratos, e outro grupo fazia o jejum low carb. Será que você combinar um jejum intermitente com dieta low carb seria mais interessante com relação à mudança de composição corporal, emagrecimento? Foi o que esse estudo aqui buscou avaliar, tá? Publicado em 2013. Eram 32 mulheres que eram saudáveis, porém com algum grau de sobrepeso e obesidade. Um estudo que durou aí algo em torno de 10 semanas. Ambos os grupos que realizavam o jejum faziam uma restrição calórica de 25%, e aí uma seguia uma dieta mais rica em gordura e outra seguia uma dieta baixa em gordura e rica em carboidratos. E aí vocês podem perceber que o teor de proteína das dietas era bastante similar, o de fibra também, mas existia uma diferença no consumo de carboidrato, tá? Não era tão low carb assim, viu, pessoal? Tinha 200 gramas de carboidrato, a gente viu no modo low carb que geralmente os estudos colocam 130 gramas. Mas se eu for considerar o percentual energético de acordo com a DRI, pode ser sim considerado uma low carb. E aí o teor de gordura foi muito maior, né? Numa dieta high fat, low carb, que é essa aqui, ó, que é o jejum high fat, jejum low fat. E aí, quando nós vamos ver os resultados de composição corporal medido pelo método da densitometria, né, que é padrão ouro, DEXA, eles viram que não houve diferença estatística com relação à diferença de peso, né, e também sem diferença com relação à mudança na circunferência de cintura, e também sem diferença com relação à massa livre de gordura, ou seja, fazer o jejum com muito carboidrato ou com pouco carboidrato, com muita gordura ou com pouca gordura, foi praticamente irrelevante quando eu mantenho a mesma quantidade de proteínas e a mesma restrição calórica, tá certo? E aí teve aqui alguns resultados também muito interessantes, que com relação aos exames bioquímicos, também não houve diferença sobre nenhum parâmetro lipídico avaliado. E aí eles falam justamente o que eu já falei no início dessa aula aqui para vocês, que é o quê? É provável que essa redução semelhante no colesterol LDL, que ó, seja pelo fato de que ambos os grupos perderam quantidade de peso semelhante, mostrando mais uma vez que o que direciona as mudanças dos exames laboratoriais, principalmente, é a perda de peso, tá certo? E agora nós vamos falar sobre essa estratégia com relação à mudança da massa livre de gordura, né, da massa magra. E aí eu trago para vocês esse estudo publicado pela Tatiana Moro, que foi realizado com 34 homens que já eram treinados, tá, com a musculação. Eles tinham algo em torno de 5 anos de experiência com musculação, ou seja, já há bastante tempo, eram indivíduos bem treinados. Foi um estudo que durou aí algo em torno de seus 2 meses. E eles seguiam uma dieta normocalórica, era para manutenção do peso. Tá? Não era uma dieta propriamente para hipertrofia e nem para emagrecimento, era para manter o peso. Eucalórica. E aí eles faziam algo em torno de 3 refeições por dia, tá? Só que aí um grupo consumia, né, fazia a janela alimentar de 8 da manhã às 8 da noite, né, com janela de 12 horas, que segue um padrão mais ocidental, né, que é o que a gente está acostumado.
Já o outro grupo comia de meio-dia até as 8 da noite, que era uma alimentação restrita pelo tempo. Mas percebam que essa janela alimentar tá tarde e noite, e não manhã e tarde, que seria o melhor, né? Como eu falei para vocês no começo da aula também. E aí eles faziam um treinamento que era supervisionado, eram treinamentos 3 vezes por semana, e eles treinavam durante a janela alimentar, tá? Eles não treinavam ali no momento do jejum. E aqui eles faziam geralmente 3 séries de 6 a 8 repetições, a 85, 90% de uma repetição máxima, numa cadência de 1 para 2, certo? Um período, 1 segundo na fase concêntrica, 2 segundos na fase excêntrica. E eles deveriam fazer repetições geralmente até a falha. E aí quando nós vamos ver as dietas, né, o cálculo dietético desses dois indivíduos, a gente pode dar uma olhadinha melhor que o grupo que realizou o jejum acabou consumindo um pouco menos de calorias, ó, cerca de 200 calorias a menos comparado ao grupo que seguia a dieta habitual. Com relação ao consumo proteico, ó, foi bastante similar, tá? E aí eles viram que não houve diferenças significativas, né, com relação à massa magra, nem com relação à força, nem com relação à taxa metabólica de repouso. Porém, eles viram que no grupo que realizou o jejum, houve uma maior redução do IGF-1, que é o fator de crescimento semelhante à insulina, está muito correlacionado ao processo de hipertrofia e à manutenção da saúde óssea. Houve também uma queda modesta, tá? Mas houve uma queda assim da testosterona e também de triglicerídeos. E eles viram que no grupo que realizou o jejum intermitente, eles perderam 1,6 kg de gordura a mais do que o grupo que foi o grupo controle, né? Mas ó, percebam que eles estavam em um maior déficit energético, ó. Pá. Eles estavam em um maior déficit energético, né? Não era tão grande assim, 200 calorias, mas estavam. Né? Portanto, o jejum ele foi levemente superior com relação à perda de gordura, não teve efeito com relação ao ganho de massa magra, nem ganho de força, nem alterações do metabolismo, né, taxa metabólica de repouso, porém ele foi desfavorável com relação à redução de IGF-1 e testosterona, e ele foi benéfico com relação aos triglicerídeos, tá? E aí algumas considerações sobre esse estudo, pessoal, é o que? Se houve maior perda de peso, ou, desculpe, se houve maior perda de gordura no grupo jejum, foi porque eles estavam em maior déficit calórico, certo? Justamente seria o que? Seria que eles não conseguiam compensar o déficit energético no momento do jejum quando iriam se alimentar. Por isso, eles tiveram a tendência maior a perder mais gordura. Que foi justamente o que eu expliquei na introdução aqui do módulo 5, tá? E aí eu vou trazer agora mais esse outro estudo que foi publicado, ó, pessoal, em 2020, extremamente atual, que eles pegaram, foi um ensaio randomizado, tá? Isocalórico e isonitrogenado, ou seja, todos os grupos consumiam o mesmo tanto de caloria e o mesmo tanto de proteína, ou seja, já é um parâmetro, né, de controle de estudo, de metodologia já incrível. Foi realizado com 26 homens treinados. Eles calcularam o gasto energético total pela taxa metabólica basal e utilizaram o fator atividade de 1,5. Eles usaram a calorimetria indireta, tá? Que é um método padrão ouro que consegue medir o consumo de oxigênio. E aí esses pacientes eles faziam um treinamento de musculação que era periodizado, tá? Era feito por um educador físico. E eles treinavam à tarde durante a janela alimentar, tá certo? E era um treino 3 vezes por semana, treinamento full body, onde eles treinavam grandes grupos, né, todos os dias, e foi um estudo que durou apenas um mês. Ambas as dietas, pessoal, tanto o grupo que fazia o jejum quanto o grupo que não fazia o jejum, seguiam uma restrição calórica de 25%. Ó. Diferente do estudo passado, que era para manter o peso, agora é para reduzir mesmo o peso, tem uma restrição calórica. E aí, seguir o mesmo padrão, né? Uma janela alimentar de 12 horas, de 8 às 8, ou então uma janela de meio-dia até as 8 da noite. Também não é o melhor jeito de se fazer o jejum, como eu vou mostrar para vocês, mas é um método de jejum em si. E aí eles analisaram, né, a composição corporal por diversos métodos. Método de ultrassom, a densitometria que eu falei para vocês, a pletismografia por deslocamento de ar. Não sei quem assistiu o programa Medida Certa, né, que passava no Fantástico. Lembra do Ronaldo entrando numa maquinazinha dessa que mensura a densidade corporal e, consequentemente, a composição corporal também. E também utilizaram a bioimpedância.
e eles realizaram alguns testes de força, que seria uma repetição máxima tanto de agachamento quanto de supino reto. Com relação agora aos macronutrientes e total calórico, agora sim estavam semelhantes, tá? Tanto conteúdo de proteína, carboidrato, gordura e caloria, ou seja, é um estudo 1000 vezes melhor do que o passado a nível de controle dietético. E aí trouxeram alguns resultados interessantes, ó. Houve uma redução semelhante de gordura, né, tanto de massa total quanto de percentual de gordura. Com relação ao ganho de massa muscular, essa aqui é massa muscular, tá, pessoal? Não é massa magra, eu estou medindo aqui diretamente o músculo. Se eu não me engano, isso aqui foi feito com ultrassom. E eles viram aumentos semelhantes, tá? Tanto do vasto lateral quanto da musculatura do bíceps braquial. E houve também uma redução semelhante da taxa metabólica de repouso, já que nós sabemos que o emagrecimento em si gera uma redução da taxa metabólica de repouso. Quando a gente fala sobre força, também houve um aumento semelhante. Ou seja, o jejum intermitente nem foi nem superior nem inferior, certo? Portanto, ele pode ser sim uma estratégia viável para quem está mais apto a seguir esse padrão alimentar. E aí esse estudo conclui, né, que houve sim alterações semelhantes na composição corporal e não houve efeitos adicionais nem prejudiciais sobre a força e fadiga muscular para quem realiza essa estratégia de jejuar. E aí eu trago para vocês também mais esse outro estudo, também publicado em 2020, na mesma revista, tá? Na Nutrients. Agora é uma revisão sistemática, pessoal. Não são mais estudos isolados, é uma revisão sistemática de vários estudos para ter um poder de decisão, né? Para a ciência poder ver se realmente o jejum é semelhante, se ele é superior ou se ele é inferior. Agora com relação à massa magra, tá certo? Então essa revisão ela queria o quê? Avaliar os efeitos combinados do jejum intermitente com a musculação, tá? Nas mudanças da massa magra. Quando a gente fala de mudança de massa magra, pessoal, é sempre importante frisar que deve haver a musculação bem realizada, periodizada, né, o treinamento adequado, e um consumo proteico adequado também para esse objetivo. E aí, como é que foi a metodologia dessa revisão sistemática, Vitor? Bom, foram 8 estudos, aqueles 2 passados que eu comentei com vocês estavam dentro desses 8, tá? A grande maioria usou a alimentação restrita pelo tempo, né? Nessa janela alimentar tarde e noite. Foram estudos que durou de 4 a 8 semanas, né? De 1 a 2 meses, com 192 indivíduos ativos. E aí, de acordo com o MC, alguns tinham atrofia, outros tinham sobrepeso e o consumo proteico variava aí de 1,2 a 1,9 gramas para cada quilo de peso por dia. A análise de composição corporal geralmente era pela densitometria ou pelas dobras cutâneas por meio do adipômetro ou bioimpedância. E como é que eram os treinos? Geralmente eram de 3 a 4 vezes por semana, e a grande maioria no estado alimentado, tá? E faziam de 3 a 15 repetições por série. E alguns estudos utilizavam o método de repetições até a falha. E aí, quais foram os resultados, então, dessa revisão sistemática? O que é que a ciência tem a dizer, né, ali, a bater o martelo sobre o jejum intermitente, agora com um grau de evidência bem maior por ser uma revisão sistemática bem realizada? Eles falam o seguinte, pessoal, que a massa magra, né, geralmente ela é mantida no jejum quando combinada com musculação. Eles também falam que o jejum não atrapalha o ganho de massa magra quando o treino, dieta e quantidade calórica estão adequados. E alguns estudos também pontuam que existe sim uma dificuldade inicial com o jejum intermitente, que ao longo do tempo tende a se tornar mais fácil. Portanto, pessoal, o jejum ele não é inferior com relação ao ganho de massa magra. Se o paciente de vocês conseguem comer o tanto de calorias, o tanto de proteína e está conseguindo treinar bem, se ele prefere jejuar, que jejue. Não vai interferir, não vai atrapalhar os resultados dele, tá? Contanto que o quê? Contanto que o treino, dieta e superávit calórico estejam adequados, tá certo? Que é a base, né, do processo de hipertrofia.